a nossa oração, em nome de Jesus do Senhor, para a glória do nome. Amém. Amém. A palavra do nome de Salve a igreja, papai do Senhor. Amém. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, adorando e bendizendo o Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Fábio e à missionária Fátima. Obrigado pelo convite. Deus continue abençoando vocês e esta obra. Amém. Estou acompanhado da minha futura esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Da minha prima, do seu esposo e da minha mãe. Eles veio me acompanhar, né? Glória. Sempre me acompanham. E eu estou feliz de estar aqui e os irmãos que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Para não prolongar muito, Daniel 6. Verso de número 26, amém? Amém. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Sírio e Persa. Amém? Amém. Podem sentar, por gentileza. Louvado seja Deus. Aleluia. Acredito que todos já ouviram falar da história de Daniel. Era um jovem que foi levado como cativo, né, pelo rei Nabucodonosor. Ele foi levado cativo na Babilônia. E eu quero frisar aqui com vocês em 1 Reis 3, 5, 15, que lá fala sobre Salomão. Salomão, antes dele assumir o trono, né, Davi tinha morrido e Salomão veio. O Senhor teve um encontro com Salomão, assim quando ele veio assumir o trono. E Salomão, ele pediu algo para Deus. Ele pediu sabedoria. Aleluia. E Deus se agradou dele. E a gente vê que no decorrer da história ele tinha sabedoria desta terra. Mas Daniel, por conta que ele se posicionou, Deus, ele deu sabedoria para Daniel, não da terra, mas espiritualmente, do céu. Então é muito bonito, isso foi muito impactante. Eu estava estudando lá em casa e o Senhor veio falando comigo e eu achei isso muito impactante, porque assim, irmãos, o cristão, ele tem que entender o mundo espiritual, entendeu? O cristão, ele tem que entender. A gente está aqui nesta terra, a gente vê tantas coisas, muitas pessoas se perdem também por conta de riquezas, por conta de poder, mas assim, quando você vê o mundo espiritual, você vê as forças malignas trabalhando para que essas coisas venham e impedem o trabalhar de Deus, né? Por isso que é importante o cristão, ele sempre está em constante oração. Aleluia. Porque assim o mal, ele perde as forças. Verdade. Ele perde as forças. Quando o cristão, ele dobra, está em intimidade com o Senhor, jejua, busca o Senhor, as forças do mal, elas caem. Eita, glória. Então, irmãos, Daniel, no primeiro capítulo de Daniel, a gente vê ali que eles foram levados como cativos, né, da Babilônia, e com ele estava Misael, Azarias e Ananias.
que lá, chegando lá, o nome deles foram trocados, né? Daniel passou a se chamar Beltesazar, Misael de Sadraque, Abednego, e assim, esses jovens tiveram uma postura muito bonita ali, né? Eles poderiam se contaminar ali, né? Estavam em terras estrangeiras, e ali o rei prepara ali um banquete para eles, só que Deus, ele estava ali olhando eles, né? Deus está olhando cada um de nós, independente de onde a gente for, o lugar que a gente estiver, Deus olha você, Deus contempla você, e Ele sabe do seu coração. E ali Daniel, ele não se contentou ali, né, com o manjar do rei, e ali ele preferiu ter o temor a Deus. Jesus. A gente vê que hoje muita gente está se esquecendo de Deus, perdendo o temor a Deus, mas Daniel e os seus amigos, eles temeram a Deus, e Deus direcionou eles ali, né, naquelas terras estrangeiras. Em 1 Coríntios 6,12 fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então assim, independente de onde eu esteja, na escola tem aqueles amigos que querem fazer coisa errada, não vá, tema o Senhor, né? Não vá ali na cabeça dos outros, entendeu? Porque o fim é triste. Todas as vezes que a gente anda em desobediência, a gente sabemos que vai ter um fim ali, e pode acarretar algumas coisas nas nossas vidas, entendeu? Então ali, Daniel também não estava sozinho. Deus, ele prepara ali aqueles 3 moços também para estar com ele, porque é o seguinte, nas nossas vidas, muitas vezes vai vir pessoas para nos tirar do foco, para querer que a gente saia do propósito de Deus, mas ali a gente vê que os 4 estavam no mesmo propósito, e ali Deus deu graça para Daniel e deu graça também para cada um deles, entendeu? Então assim, Deus é conosco. Quando nós andamos em obediência na palavra de Deus, andamos em obediência na presença dEle, Ele nos vê, irmão, e Ele nos abençoa os nossos caminhos, Ele prospera os nossos caminhos, entendeu? A tua luta que você está passando, Deus sabe do que você está passando, e Ele é fiel para te dar vitória na luta, te dar força, te dar ânimo, mesmo que às vezes a gente fica um pouco cansado, né? Às vezes as coisas vêm tão forte nas nossas vidas que a gente quer até parar, quer ficar triste, né? Às vezes até um irmão que não vigiou, às vezes falou algo para você e você ficou ali com o coração entristecido, mas só que o Espírito Santo de Deus, Ele é quem te direciona, irmão. O Espírito Santo de Deus é quem está com você todos os dias. A morte de Jesus não foi em vão. O Senhor Jesus foi na cruz, venceu o pecado, venceu a morte por cada um de nós que está aqui neste lugar. Glória a Deus, O Espírito Santo é quem nos direciona. Amém? Então, no 2º capítulo, irmão, a gente vê que os 4 estavam em provações, porque o rei Nabucodonosor, né, ele teve um sonho ali, e assim tribulou muito ele aquele sonho. Então ele chamou todos os magos, chamou ali aqueles rapazes lá, né, que mexia com esse negócio de magia, né? E aí eles não conseguiram executar ali o que o rei tinha pedido. O rei falou: eu quero que vocês me falem um sonho que eu sonhei, porque ele não quis falar, e eu quero que vocês ainda me dê a interpretação. E então eles ali pereceram, irmão, ficaram ali: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, irmão, isso nos dá uma lição, porque assim, quem tem constante
intimidade com o Senhor fala. Aleluia. Quem desce na olaria, quem ora, busca o Senhor fala, o Senhor direciona, Aleluia. né? E ali o rei muito se irou e mandou matar todos aqueles magos, mandou matar Daniel, os 4 que estavam ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas assim, Daniel, que tinha constante oração com Deus, ele fala: não, rei, calma aí, eu vou orar a Deus, vou ali conversar com Deus, e eu te darei a interpretação. Então, Daniel, o rei falou assim: tudo bem, Daniel, vá lá e eu vou te dar esse tempo. Então Daniel clamou, orou ao Senhor, e o Senhor o deu a revelação, a interpretação do sonho. Então, irmãos, Daniel ali, Deus desce a graça para ele. E a gente vê o trabalhar de Deus na vida de Daniel. E aí nós vamos navegando para o capítulo 3, onde lá não aparece Daniel. No capítulo 3, quem é provado são os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E então o rei, ele faz uma estátua de ouro, né? E fala ali para adorar. Assim, quando as buzinas tocarem, eu quero que todos me adorem. E ali eles permanecem fiéis à palavra de Deus. Novamente, a gente vê ali cada um deles, né? Em obediência a Deus, não se esqueceu do mandamento do Senhor. Eles saíram ali de Jerusalém, mas a palavra, né, os ensinamentos estavam dentro deles. Novamente eu falo para os irmãos: não importa o lugar que você esteja, faça a diferença onde você estiver, porque tem uma nuvem de testemunhas que está em cima de nós. Pessoas, irmãos, vê a sua conduta. Tem irmãos que nunca vai pregar, vão subir aqui e nunca vai pegar no microfone e pregar, mas eles pregarão com as atitudes. E o Senhor está vendo a atitude de cada um que está aqui. Então, irmãos, o Senhor te vê, pessoas te vê. Aonde você vai? Ali vai um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, irmãos, seja exemplo, seja discípulo do Senhor. Você que está aqui e leva a palavra do Senhor, leva o nome de Cristo. Se Cristo te salvou, se a graça alcançou você, leve o brilho do Espírito Santo aonde você estiver, porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego levou ali para a Babilônia. E então, irmãos, vocês acreditam que Deus pode levar cada um de nós para um lugar por conta de uma alma? Vocês acreditam nisso? E eu, estudando esse texto, eu percebi isso. Se você perceber, eles são trazidos como cativos, né? E assim, no capítulo 4, vai falar que o rei teve um sonho. E este sonho foi triste, porque ali Deus fala da soberba do rei. Deus fala ali que vai tirar ele do seu reinado, né? E vai levar ele num particular lá, só um processo só ele e Deus, né? E ali a gente vê que rei Nabucodonosor, ele se rende aos pés do Senhor. Aleluia! Né? A gente vê ali que o rei Nabucodonosor, ele vê que não tem mais nada. Às vezes a gente está com o coração duro, às vezes a gente se acha o melhor, o super-homem, às vezes a gente acha que vai, a gente está por cima, né? Mas aí vem Deus, e pega a gente e fala, rapaz, não é por aí não, é por aqui, não vá por aí, né? Então assim, tinha idolatria também a outros deuses, mas outra coisa, se você parar para ver, em todos esses capítulos que eu falei,
no final, sempre o nome do Senhor era glorificado. Aleluia. Glória A gente vê que no primeiro capítulo, depois que viram que esses rapazes estavam formosos, né? Todos viram ali e assim, a gente vê que o nome de Deus foi glorificado ali. Bendito seja o nome do Senhor, né? No capítulo 2, quando Daniel ali interpreta o sonho, a gente vê mais uma vez todos glorificando ao nome do Senhor, o nome do Deus de Daniel e daqueles três, né? No capítulo 3, a gente vê Nabucodonosor se rendendo aos pés do Senhor. Aleluia, né? glória a Deus. Então, servir ao Senhor é maravilhoso, irmão. Não perca esta oportunidade. A cada dia, busque mesmo ao Senhor, peça misericórdia, porque nós somos falhos. Às vezes a gente fala uma palavra, às vezes a gente pensa alguma coisa e sabe, não agradou ao Senhor, nós ficamos desconfortáveis, mas o Senhor é rico em misericórdias. Aleluia. E Ele nos perdoa. Ele é fiel para Aleluia. nos perdoar e nos direcionar novamente para o caminho. Aleluia. Amém? A gente vê ali o povo de Israel. O povo de Israel ali só pela misericórdia de Deus, né? Todas as vezes Deus estava ali com eles, mas a gente via tanta murmuração, a gente via ali o povo que fez aquele bezerro de ouro, idolatrou uma imagem, a gente vê o tempo todo eles saindo da rédea, mas ali Deus todas as vezes com as suas infinitas misericórdias coloca a gente na linha novamente e nos dá um novo rumo, né? Então é importante o arrependimento, irmãos. É importante o arrependimento, sabe? Triste é o homem, a mulher que anda sem o arrependimento, peca, cai, mas não se arrepende. A gente vê que o coração já está duro, o coração já está fechado. E o Espírito Santo, ele não trabalha, ele não dá espaço para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Ele não deixa que o Espírito Santo transforme a vida dele, né? A gente vê Jesus ali, depois de ser tentado pelo maligno, né? E ali ele faz uma oração e Deus dá o direcionamento para ele. E ele começa a selecionar os discípulos, 12 discípulos. Quem eram aqueles discípulos, irmãos? Quem eram eles? Verdade, né? aleluia. Andava, pescadores, às vezes não tinha perspectiva de vida, né? Andavam em caminhos errados, muitas vezes coração duro, incrédulos. Mas o Espírito Santo, irmão, Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele transforma, entendeu? A gente não consegue mais ser o mesmo, né? A gente não consegue mais andar nos caminhos tortos, porque esta palavra, quando entra no nosso coração, irmão, é como uma espada assim, ó. E ela discerne o espírito e a alma, ela discerne tudo, entendeu? Então essa palavra, ela é viva. Esta palavra é a boca de Deus. Aleluia. Você pode ver que se você abrir um versículo a cada dia, Deus fala com você. Aleluia. Se você abrir hoje Salmos 24, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquilo ali vai tocar o seu coração. 23, perdão. Aquilo ali vai tocar o seu coração. Se você abrir outra palavra, Deus vai falar de outra forma com você. Aleluia. Então esta palavra, ela é viva, né? A gente vê o trabalhar de Deus, a importância da igreja neste mundo, porque muitas pessoas estão cegas, né? Muitas pessoas estão acorrentadas pelo mal, né? Nos vícios das drogas, o alcoolismo, né? A destruição das famílias e assim. A gente vê que a palavra de Deus, ela alcança o coração, ela alcança a mente e ela vem, traz o arrependimento, traz ali e renova a pessoa, e a pessoa consegue despertar daquilo que ela estava presa, ela consegue ser liberta do que ela estava presa, entendeu?
Então, irmãos, é bom servir a Deus. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Amém? E então, irmãos, a gente vai para o capítulo 5. Santo, O aleluia. capítulo 5, irmãos, já é uma outra fase. Não é mais o rei Nabucodonosor, né? Ali já é o reinado de Belsazar, né? E ali ele recebe uma carta que muito tribula ele também. E novamente Daniel, ele aparece, né? Deus coloca Daniel ali. E assim, o rei falou assim, o seguinte: quem decifrasse iria subir de nível, iria subir de patamar. Então Deus já preparou ali o cenário e usa Daniel ali e ele sobe de patamar. Aleluia. Mas a gente vê que Daniel, ele é humilde, irmãos. Independente da situação, independente do lugar que ele esteja, a gente vê a humildade de Daniel. Sim. Né? A gente vê o cuidado de Deus pela vida de Daniel. Né? Aleluia. Então assim, e aí eu chego no capítulo 6, né? Que aqui já é outro rei, é o rei Dário. E no capítulo 6, irmão, se levanta ali alguns homens, né, príncipes ali, e tentam contra a vida de Daniel, né? A gente vê ali eles invejando Daniel, né, por conta ali que Daniel era um moço correto, andava ali nos caminhos do Senhor, não dava brecha para o inimigo, não dava brecha para ninguém falar dele, né? E então Deus direciona sempre Daniel. Mas aqueles príncipes, eles estavam tão com um olhar de contra Daniel ali, que eles fizeram uma reunião, e nesta reunião eles tramaram contra Daniel, né? Então, irmão, a inveja é algo triste, é algo triste. A gente pode ver em Gênesis capítulo 4, né? Caim que teve inveja do teu irmão. Deus ali olhou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por quê? Porque Abel, ele trouxe uma oferta agradável aos olhos de Deus, né? E Caim trouxe uma oferta ruim. Mas, assim, não tem como, irmãos. A gente quer receber de Deus, a gente quer que Deus faça isso, faça aquilo, mas a gente não faz por onde, irmão. Então é triste, entendeu? Então, a gente vê também na vida de José, os irmãos ali que venderam ele, a gente vê a inveja. Tudo bem, o pai ali gostava bastante dele, né? Mas assim, ele não tinha culpa, né? Mas assim, os irmãos o venderam. A gente vê o rei Saul que depois que Davi vence o Golias, né? Saul, ele levanta ali Davi, né? Levanta Davi, coloca ele para guerrear, e ele começa a guerrear, ele começa a vencer muitas batalhas, irmão. A gente vê Deus na vida de Davi. Então, as mulheres, as moças, elas fazem um cântico, né? Saul matou tantos, mas Davi matou muito mais que ele. E ali ele começa a se turbar o coração dele, começa a ficar ali, a inveja entra no coração e só a misericórdia. A gente vê também os líderes judeus, né? Na hora que vão ali crucificar Jesus, Jesus está ali perante Pilatos, e Pilatos vê que ele não tinha feito nada, mal algum, mas aí o rei propôs algo. Quem a gente deve soltar? Pergunta para o povo. Quem vamos soltar, Barrabás ou Jesus? E ali a gente vê os líderes judeus trabalhando na mente deles,
né, inveja para que Jesus fosse crucificado, né? Então a inveja é triste, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que a gente possa deixar esse negócio para lá, né? E continuar aqui na direção de Deus. Se a gente vê alguma coisa, fala, irmão, vigia. Esse negócio aí não tá legal, entendeu? Não vá por aí. Então, nosso papel da igreja é assim, é aconselhar, né, direcionar. Se o irmão não quer ouvir, vem, né? Mas vamos fazer a nossa parte, né? E ali eles tramam contra Daniel, né? E Daniel, irmão, tranquilo, ele soube ali, né, que eles foram falar com o rei, é isso, aquilo, e o rei levantou o decreto, né, que não poderia interceder por outros deuses, ou por Deus, né, e ali Daniel soube daquela notícia, e Daniel, você acha que ele ficou preocupado, irmão? Acho que ele ficou preocupado, Daniel? Daniel não ficou preocupado, não. Lá, tá na palavra dele aqui. Escancarou a janela, irmão. Escancarou a janela. E Daniel orava 3 vezes por dia. A gente vê a intimidade que Deus tinha com ele, viu? Era um homem de intimidade com Deus. E ali, né, os líderes estavam rodeando ali. Rodeando, né, buscando ali uma brecha de Daniel. E então eles viram que ele estava intercedendo, orando ao Senhor, né? Então Daniel, ele injustiçado ali, né? Porque eles foram até o rei, falaram: ó rei, o Senhor falou que não poderia orar para outro Deus, e Daniel está fazendo. Daniel, ele se levantou contra o decreto que o Senhor pôs, tirou a sua autoridade. E o rei, olha que rei, meu Deus do céu, olha que rei sábio, né? Porque assim, Beltesazar, ele tinha morrido, sabe por que ele tinha morrido? Porque ele não guardou os mandamentos de Deus. Ele tinha visto o que aconteceu com Nabucodonosor e ele não guardou. E assim, ele morreu. E a gente vê que Dário, ele assim, ele sabe, ele conhece o Senhor, né? Ele conhece o Deus de Daniel. E ali, eles fazem a caveira de Daniel ali pro rei, mas o rei já conhecia Daniel. Aleluia. O rei já conhecia Daniel. Entenda uma coisa, se você estiver na posição do Senhor, o rei te conhece. Aleluia. As pessoas que estão ao seu redor, muitas podem falar, mas o rei de toda a terra, todos os céus, ele te conhece. Deus seja fiel. Ele conhece os seus caminhos. Então, ele te justifica. Ele justifica você. Então, o rei não podia fazer nada, irmão. Mandou chamar Daniel, né? Daniel veio até a presença e falou ali: Daniel, não tem como eu te ajudar, não tem o que eu fazer, Daniel, mas faz o seguinte, ora ao seu Deus e eu vou interceder por você, eu vou jejuar por você. Olha isso, irmão. Ele intercede por Daniel. Que a gente possa ter pessoas ao nosso lado que interceda por nós. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Deus seja louvado. Né? Se você está forte, interceda por aquele que está fraco. Deus se agrada muito disso. Vocês não têm noção como Deus se agrada quando você para de pedir por você e intercede pelo seu irmão. Nossa, se vocês soubessem como Deus se agrada. E ali o rei, ele jejua por Daniel. Daniel é jogado ali na cova dos leões, né? Passa a noite o rei aflito, meu Deus, o que vai acontecer, Senhor? Mas aí chega pela manhã, o rei corre ali. Daniel, você está aí?
Você está aí, Daniel? E então, Daniel, eu estou aqui. O Senhor me livrou, o Senhor enviou um anjo. O Senhor enviou um anjo para me guardar, fechou a boca dos leões e me guardou. E é assim, irmão. Às vezes a gente passa por uma necessidade, uma tribulação na nossa vida. Deus manda o anjo para nos guardar. Seja louvado, aleluia. Elias, ele tinha lutado ali contra os profetas de Baal, né? Venceu ali os profetas de Baal e depois que ele terminou ali a luta, a peleja, né? Ele seguiu ali, ele orou a Deus por chuva, e o Senhor mandou chuva, e depois ele começou a andar por aí, né? Por quê? Porque Jezabel queria matar ele, né? Ele tinha ali zombado ali dos deuses deles, né? Matou os profetas de Baal, e Jezabel estava querendo caçar Elias, matar Elias a qualquer custo. E então Elias, no meio do caminho, ele senta no pé de Zimbro, irmão, e ali ele descansa, e o Senhor manda um anjo ali, fala: Elias, come. O anjo veio, deu ali, serviu Elias, falou: você continua a caminhada, continua. É verdade, aleluia. A gente vê os anjos, mensageiros de Deus, né? Os anjos mensageiros de Deus trazendo, né, a providência que o Senhor tem para nós. A gente pode ver os anjos também. Jesus, depois da tentação contra o diabo tentou ele. A gente vê que os anjos serviram ele. Aleluia. Né? Depois daquele processo que ele passou. Então, irmãos, os anjos, ele peleja por nós. Deus envia ele para pelejar por nós. Né? Às vezes a gente está com tanta coisa na mente, preocupado, angustiado, desanimado. Aí a gente fala: Senhor, vai naquela causa lá. Senhor, fulano está passando por um processo difícil. Meu Deus do céu, vai lá, envia seus anjos. E o Senhor envia, e Ele guarda, né? Ele dá o livramento. Então é assim, irmãos, né? A gente precisa estar em vigilância, porque assim, o diabo, ele está ao nosso redor, ele quer nos destruir, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir a nossa vida, né? Ele quer que a gente seja escravo dele, né? A gente esteja aí perdido neste mundo, mas o Senhor é fiel para nos dar vitória. Amém? E então, Daniel sai ali da cova, né? A gente vê a alegria do rei ao ver Daniel, que passou ali aquele processo. E se a gente frisar, irmão, Daniel estava sozinho. No capítulo 6, Daniel está sozinho. Os outros 3 saem de cena. Então, às vezes, irmãos, às vezes não vai ter ninguém do seu lado. Às vezes só é você e Deus. Né? Às vezes é um processo que é só você e Deus, mas Deus dá a vitória. Aleluia. Assim como Deus deu para Daniel, Deus dá a vitória. Amém? E então, aqueles que tramavam contra eles, a gente vê que o rei manda jogar na cova dos leões, e os leões estraçalham aqueles que perseguiram e que tentaram contra Daniel. A gente vê a humildade novamente de Daniel. Daniel não saiu da cova apontando o dedo. Ó, mata eles. Você viu o que eles fizeram? Daniel não fez isso não. Daniel deixou que Deus justificasse. Deus seja louvado. A gente vê que Deus, ele pega as nossas causas. Ele é o nosso advogado. Às vezes a gente olha para a situação, essa situação não tem mais jeito, mas ele é o nosso advogado. E ele sabe quando a gente está falando a verdade, né? Então, assim, aqueles homens foram ali destruídos, né?
e mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. Poderoso, Né? aleluia. O rei Dário faz um edito ali e o nome de Deus ele é glorificado para todo sempre. Então, irmãos, a nossa vida ela é assim mesmo. Ela é batalhas, ela é lutas. Às vezes a gente entra num processo, né? Que às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente vai desanimar, parar no meio do caminho. Mas o Senhor ele é fiel para nos dar a graça. No meio do processo ele nos dá graça, ele nos dá força para vencer. Às vezes a gente acha que é o fim, a nossa história acabou, a nossa vida, mas a gente vê o cuidado de Deus. Aleluia. E ali tudo é para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E eu queria que os irmãos abrissem em Salmos 46. Aleluia. Deus seja louvado. E a gente vai ler, irmãos, todos juntos. Amém. Glória. Todos juntos a gente vai ler Amém. esse salmo. Ah, poderoso, tu és fiel. Aleluia. Salmos 45. Amém? Todos encontraram? Deus, vamos lá? Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito da terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, confiem, perseverem na presença do Senhor, né? Assim como Daniel, ele preservou a presença do Senhor. Preservem a presença do Senhor na vida de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, como já tem feito na vida de vocês. Então, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade, eu termino aqui. E obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Glória.